Fala, futuro bombeiro! Essa aula que você vai assistir agora, ela faz parte do nosso curso de reta final para o Bombeiro Minas. Então nós temos um curso totalmente focado para essa reta final que conta com exercícios, simulados, aulas de teoria e muito mais. Totalmente focadas para a IDECAN, totalmente focadas para o Bombeiro Minas Gerais. Então, se quer saber mais, pode clicar no link da descrição aqui desse vídeo e adquirir lá o nosso curso, beleza? Até mais! Fala galera do Missão 93, tudo tranquilo? Aqui é o professor Breno Galvão. Vou estar ministrando aí com vocês a disciplina de Raciocínio Lógico Matemático para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Banca IDECAN, beleza? Só fazendo uma introdução rápida aqui sobre mim, meu nome é Breno Galvão, sou formado em Engenharia Aeroespacial e Análise e Desenvolvimento de Sistemas e trabalho atualmente como gestor da área de Tecnologia da Informação no governo do Distrito Federal, beleza? Sem mais delongas, pessoal, o que a Banca IDECAN trouxe para vocês aí no edital para o concurso aí do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais? Ela trouxe tudo isso daqui, ó. Mas dentro desse edital aqui, a gente tem alguns assuntos que estão implícitos, mas só que eu vou trazer aqui para vocês quais são esses assuntos. Esse edital aqui, ó, eu dividi ele em 4 partes. Quais foram as partes, professor? Foram essas aqui, ó. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. A gente vai ter 4 aulas aí para essa reta final. O que eu vou fazer? Essa parte 1 aqui, ó, ela tem vários assuntos subimplícitos aqui dentro dela. Eu vou dar a aula 1 e 2 em cima desses tópicos 1 e 2. A aula 3 vai ser sobre operações com conjuntos e a aula 4 vai ser sobre problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Aí, conforme eu acabei de falar para vocês, os tópicos 1 e 2, eles têm alguns assuntos subentendidos dentro desses tópicos. E como é que você sabe, professor? Eu sei por conta de ver o histórico da Banca IDECAN. Ela traz esse texto aqui, ó, mas dentro desse tópico 1 e 2 pode cair qualquer um desses subtópicos aqui, ó. Então é importante você saber o que é uma proposição lógica, o que é uma tabela-verdade, equivalência e negação lógica, lógica de argumentação, diagrama lógico, associação lógica, verdade e mentira, calendário, orientação espacial e temporal, princípio da casa dos pombos e sequência de letras, números e figuras. Então, dentro do tópico 1 e 2 está subentendido todos esses tópicos aqui. A aula de hoje eu vou tratar mais especificadamente essa primeira parte aqui, ó, a aula 1, que vai ser a aula de hoje. A gente vai tratar sobre esses assuntos aqui, que está explícito aqui para vocês. A aula 2 a gente vai tratar sobre esses outros assuntos aqui. Beleza, o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é o tópico sobre o que é uma proposição lógica, que é muito importante em raciocínio lógico, você tem que saber. Beleza, o que é uma proposição lógica? Pessoal, uma proposição lógica, ela é uma frase que possui a presença de uma oração. Esse primeiro tópico aqui, ele está muito ligado com o português. O que é uma oração? Uma oração é uma frase que possui a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Por exemplo, se eu disser assim para você, ó, imagina que tem um texto lá na prova e no final ele fala assim, é correto afirmar, a frase a seguir, Tício é inteligente, é uma proposição lógica? Correto. Por quê? Porque Tício é inteligente, eu tenho o verbo é, e eu consigo julgar ela como verdadeira ou falsa. Ela tem um sentido completo. Mas só que muitas das vezes a proposição que o examinador te dá, ela não vem em forma de texto, ela vem em forma de símbolo. Se ele falar isso aqui, ó, 3 é maior do que 2 é uma proposição lógica, também é uma proposição lógica. Porque se você escrever, vai ficar assim, ó, o 3 é maior que o 2, é maior que o 2. O número 3 é maior do que o número 2. Se você reparar aqui, ó, eu tenho a presença do verbo é. Conforme eu disse para vocês, uma proposição lógica, ela é uma frase que possui ou a presença de um verbo ou de uma locução verbal, e você consegue julgar ela como verdadeira ou falsa. Às vezes ela vem em forma de texto, como por exemplo, Tício é inteligente, e às vezes ela vem em forma de símbolo, como por exemplo, o 3 é maior do que o número 2. Beleza, mas o que acontece? Proposição lógica simples, quando você entra dentro do tópico de proposição, existem 2 cenários. Existe o cenário de ser uma proposição lógica simples ou de ser uma proposição lógica composta. Primeira coisa que a gente viu é o que é uma proposição. Uma proposição, conforme eu falei agora para vocês, é uma frase que ela vai possuir um sentido completo, pode ser julgada como verdadeira ou falsa e possui a presença de uma oração, ou seja, de um verbo ou de uma locução verbal. Ela pode vir na forma de texto ou na forma de símbolo. Se a frase Tício é inteligente e 3 é maior que 2 são proposições lógicas, porém,
Dentro do tópico de proposição lógica, ele é subdividido, ele pode ser ou proposição lógica simples ou proposição lógica composta. Qual que é a diferença da proposição lógica simples para a proposição lógica composta? A diferença é que na proposição lógica simples a gente não tem a presença de conectivo, e na proposição lógica composta a gente tem. Como, por exemplo, o conectivo do sim, então, da disjunção inclusiva, da conjunção. Já já eu vou falar para vocês sobre o que é conectivo. Conectivo são, como o próprio nome já diz, são palavras que conectam frases. Então, por exemplo, aqui, ó, Tício é inteligente e Mévio é astuto. Então, eu tenho uma proposição lógica simples desse lado e outra proposição lógica simples do outro lado, ligada pelo conectivo e, que é o conectivo lógico da conjunção. Aqui embaixo, ó, se 3 é maior do que 2, então 4 é igual a 3. Também eu tenho uma proposição lógica composta ligada pelo conectivo lógico da condicional, que é o sim, então. Então, a diferença de proposição lógica simples é que a simples não tem a conectivo e a proposição lógica composta tem a presença de conectivos que ligam essas proposições lógicas simples. Beleza? E uma proposição lógica simples é uma frase que possui ou um verbo ou uma locução verbal e pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Mas você não pode ir para a prova travado. Por exemplo, o professor falou que se tiver uma frase com uma oração, é uma proposição lógica simples. Então eu vou contar o número de verbos e vou saber se ela é uma proposição lógica simples ou composta. Não necessariamente. Por exemplo, essa frase aqui, ó, a crença em uma justiça divina, imparcial, incorruptível, é infalível para muitos que desconhecem os caminhos para a busca de seus direitos, assegurados na Constituição. Essa frase aqui, ó, caiu em uma prova de concurso. Aí a questão perguntou se ela era uma proposição lógica composta. Essa frase, pessoal, ela é uma proposição lógica simples. Por mais que ela tenha a presença de dois verbos aqui, ó, ela é uma proposição lógica simples. Por quê? Porque ela te traz um único raciocínio. Então você não pode ir para a prova com a ideia de contar o número de verbos para saber quantas proposições lógicas tem. Não. Se a frase tiver um sentido completo, um sentido único, ela vai ser também uma proposição lógica simples, independentemente do número de verbos. Então tem que ficar ligado nisso daí. Então a proposição lógica simples ela vai possuir ou um verbo ou uma locução verbal. E a proposição lógica composta ela é ligada por conectivos lógicos. Beleza? Beleza, show de bola. Porém, existem frases que não são consideradas proposições lógicas. Quais são as frases que não são consideradas proposições lógicas? São essas daqui, ó. Por exemplo, frases interrogativas. Se você pegar na prova uma frase lá, o examinador te dá uma questão e tiver uma interrogação lá em uma das proposições, e ele estiver perguntando se é proposição lógica, você já pode marcar ela como errada, porque se tiver uma interrogação, você não consegue julgar a frase como verdadeira ou falsa. Por exemplo, você gosta de estudar? Não tem como julgar como verdadeira ou falsa. Outro exemplo de frase exclamativa seria essa daqui, ó. Preste atenção ao edital. A frase exclamativa também não é considerada proposição lógica. Se possuir o símbolo da exclamação, você já marca também que não é proposição lógica. Então, frases interrogativas e exclamativas não são proposições lógicas. E as frases imperativas também entram dentro desse contexto. Por exemplo, estude bastante. Estude bastante. Tipo assim, se você tem uma frase imperativa com sentido de ordem, também não pode ser julgada como verdadeira ou falsa. E as frases sem verbo também não. Por exemplo, o mundo dos concursos públicos. Essa frase aqui, ó, ela não possui um verbo. Se a frase não possui um verbo, ela não é considerada uma proposição lógica. Beleza? E as sentenças abertas também não. O que é sentença aberta? Sentença aberta é uma frase em que você não consegue julgar ela como verdadeira ou falsa porque tem uma incógnita ali que você não sabe o valor dela. Por exemplo, aqui, ó, x é um número par. Eu não sei qual que é o valor de x. Por exemplo, se eu marcar lá verdadeiro, pode ser que esteja errado. Se o valor de x for o 3, por exemplo, a alternativa está errada, eu marquei ela como verdadeira. Então, para você saber se a sentença ela é verdadeira ou falsa, você precisaria saber o valor de x. Por conta de você não saber o valor de x, ela é considerada uma sentença aberta, porque você não consegue julgar ela como verdadeira ou falsa pelo fato de uma das incógnitas ali estar subentendida. Então, você não consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. E, por último, a última frase que não é considerada proposição lógica, ó, aqui a gente está falando das que não são proposições lógicas, são os paradoxos. Por exemplo, só sei que nada sei. Essa frase, só sei que nada sei, não tem como ser julgada como verdadeira ou falsa, ela é um paradoxo, beleza? Show de bola. Então, a gente viu aqui o que é uma proposição lógica,
que é uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, ela vai possuir um sentido único e ela tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Vimos que proposição lógica simples, ela não tem a presença de conectivo e a proposição lógica composta tem a presença de conectivos lógicos. Vimos o que não é considerado proposição lógica, que são as frases interrogativas, exclamativas, imperativas, frases sem verbo, sentenças abertas e paradoxos. Aí aqui eu deixo até um adendo, ó. A banca costuma chamar proposições lógicas simples ou compostas de sentenças fechadas. Se cair na sua prova, essa frase é uma sentença fechada. Ela está perguntando basicamente se é uma proposição lógica, tá? Porque sentença aberta não é considerada proposição lógica e sentença fechada é considerada proposição lógica. Então, eu já vi questões da Banca Idecam perguntando, essa frase é uma sentença fechada? Aí você vai falar, professor não explicou o que é sentença fechada. Sentença fechada é sinônimo de proposição lógica simples ou proposição lógica composta. E sentença aberta é uma frase que não é considerada proposição lógica, porque tem a presença de uma incógnita que você não consegue dizer se ela é verdadeira ou falsa. Beleza, dito isso, bora fazer duas questõezinhas aqui, ó. Primeira que eu trago aqui, ó, conceitua-se proposição como orações que apresentam sujeito e predicado, as quais podem ser atribuídas valor lógico. Assinale a alternativa que apresenta somente que as frases que apresentam proposições a partir da seguinte relação. Então, ela quer frases que são consideradas proposições lógicas. Olha a primeira frase que traz pra gente, ó. 2023 mais 2 é igual a 75. Tá certo ou tá errado? 2023 mais 2 é igual a 2025, não igual a 75. Então a gente consegue julgar essa frase como verdadeira ou falsa. Ela tem a presença de um verbo e ela tem um sentido. Então essa frase aqui ela é considerada proposição lógica. Então a 1 é considerada proposição lógica. E indo mais além, eu poderia ainda dizer para vocês que ela é uma proposição lógica simples, porque ela não tem a presença de conectivos lógicos que conectam essas frases. A próxima aqui, ó. João de Barro é um personagem. Que símbolo é esse aqui, ó? Esse símbolo aqui é o símbolo da interrogação. Se eu tenho uma frase interrogativa, ela não é considerada proposição lógica. Beleza. A próxima. O técnico do clube de futsal é o Richard Del Sol. Beleza, é uma frase que tem sentido único, pode ser julgada como verdadeiro ou falso e tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Então ela também é uma proposição lógica. Então a 3 também é proposição lógica. A 4 aqui, ó. Peça para que o médico acompanhe André. Ó, peça para que o médico acompanhe André. Essa frase aqui, pessoal, é uma frase imperativa. As frases imperativas, elas não são consideradas proposições lógicas. Elas entram aqui, ó, nas frases imperativas. Por exemplo, estude bastante. Ei, estude bastante. A outra aqui, ó. Peça para que o médico acompanhe André. É uma frase imperativa. Frase imperativa, ela não é considerada proposição lógica. Imperativa. Então essa daqui também não é proposição lógica. Nem essa número 2. Bora para 4. Que maravilha a aprovação no concurso. Aí tem um símbolo aqui, ó. Que símbolo é esse aqui? É o símbolo da interrogação. Frases interrogativas também não são consideradas proposições lógicas. E a última, né? A última traz assim pra gente, ó. Guanabara assiste novelas e prepara o jantar toda noite, ó. Guanabara assiste novelas e prepara o jantar toda noite. Essa frase aqui, ela pode ser julgada como verdadeira ou falsa, ela tem um sentido completo e ela ainda tem a presença do conectivo e, que é o conectivo lógico da conjunção. Sendo que de um lado a gente tem uma proposição lógica simples e do outro aqui, ó, a gente tem outra proposição lógica simples. Então essa frase aqui, ela é considerada uma proposição lógica. E eu poderia ir mais além e dizer que ela é uma proposição lógica composta, tá? Então essa daqui também é uma proposição lógica. Então as proposições lógicas que a gente tem são as frases 1, 3 e 6. Logo, o nosso gabarito aqui, ó, é a alternativa de letra D de dado, beleza? Esse assunto inicial sobre o que é proposição lógica e sobre o que não é proposição lógica é bem tranquilo, tá? Olha a questão de número 2, também da IDECAM. Assinale a alternativa em que apresenta uma proposição. Beleza, olha a primeira aqui, ó. Cara, você nem precisa ler. Você só vai no final aqui, ó, e vê que tem uma interrogação. Se tem uma interrogação, já sei que não é uma proposição lógica. Você nem precisa perder tempo lendo a alternativa. A 3 aqui, ó, eu já vou direto no final aqui, ó. A 3 também eu não precisava ler e nem a 2, porque no caso aqui são frases exclamativas. Frases exclamativas também não são consideradas proposições lógicas. Então, só de olhar pelo símbolo da interrogação e da exclamação, eu já anularia a A, B e C. Nem precisava ler elas.
Aí olha o que a D fala. Uma unidade da polícia militar é o batalhão de choque. Ó. Uma unidade da polícia militar é o batalhão de choque. A frase possui um sentido completo, pode ser julgada como verdadeiro ou falso e tem a presença de um verbo ou de uma locução verbal, ou seja, é uma oração. Então essa frase aqui, ela é uma proposição lógica, beleza? Bora ver a última. O policial P4 da companhia. Se você reparar, essa frase aqui, ela não possui verbo. O fato de possuir verbo é uma condição para ser uma proposição lógica. Ó. O policial P4 da companhia. Eu não vou nem te dizer o que é cada coisa aqui, porque eu não sou tão bom em português, mas aqui não tem a presença de verbo. Isso daqui dá para perceber. Ó, o policial P4 da companhia. Eu não tenho a presença de verbo. Se eu não tenho a presença de verbo, ela também não é considerada proposição lógica. Então, dessas frases aqui, a que é considerada proposição lógica é a alternativa de letra D de dado. Beleza? Então, o primeiro tópico que eu queria trabalhar com vocês, finalizei. O que é uma proposição lógica e o que não é uma proposição lógica. Agora eu quero falar com vocês sobre tabela verdade. Mas antes de entrar em tabela verdade, você precisa se relembrar do que são os conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos? A gente tem um conectivo lógico da conjunção, a conjunção, ela pode ser dada por esse símbolo aqui, ó, e esse outro símbolo aqui. Mas é muito raro aparecer esse segundo aqui, normalmente aparece esse primeiro. Beleza. E a conjunção, a forma que você escreve ela é o E. O E é igual à conjunção. Como é que você faz para lembrar do símbolo do E, professor? Para você não confundir. Professor, eu confundo muito o símbolo da conjunção com a disjunção inclusiva. Eu sempre inverto, eu acho que um assim, o outro é assim. Como é que eu faço? O E, ele é a conjunção. Se o E é a conjunção, ele não tem... O E eu não desenho ele assim, então você vai lembrar da cabeça para baixo. Então o E, ó, é cabecinha para baixo. É o chapéuzinho assim. Já o OU, ele é o inverso do E. O OU, ele é o inverso do E. Então lembra, o OU é para cima e o E é para baixo, beleza? Então, a conjunção, ela é dada como E, e o E, no raciocínio lógico, ele é sinônimo do mas. Não é o mais com I, é o mais. O mas sem a letra I, beleza? E a disjunção inclusiva é o OU, que é dada por esse símbolo aqui. Já a disjunção exclusiva, como o próprio nome já fala, como você quer que ela seja exclusiva, lembra do Word. Quando você quer fazer com que uma palavra fique exclusiva no Word, o que você faz? Você sublinha ela. Ao sublinhar o símbolo da disjunção inclusiva, você vai ter a disjunção exclusiva. Beleza? Então a diferença desse para esse é que na disjunção exclusiva a gente sublinha ela. Beleza. E como é que a gente escreve a disjunção exclusiva? A disjunção exclusiva é o ou. Vai ter um ou no início da frase, no início da oração. Depois vai ter uma proposição lógica simples, um outro ou conectando as duas e depois a outra proposição lógica composta. A condicional, ela é dada pelo símbolo sim, então, que é dada por esse símbolo aqui, ó, que é uma seta para um lado só. E a bicondicional é seta para os dois lados. O jeito que você escreve ela é o se, somente se. E o não, o que é o não? O não, pessoal, o não, tem pessoas que na hora de escrever livros colocam o não como conectivo lógico. Mas o não, ele não entra bem como conectivo lógico. O não é uma operação lógica, tá? Porque o não, você basicamente, ou você vai fazer que a frase fique verdadeira ou que ela fique falsa. O não, basicamente, é um operador lógico. Ó. Operador lógico, a gente vai ter o não. No operador lógico, a gente tem o não. Como é que a gente escreve o não? O não, ele é dado por esse símbolo aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, operador lógico, a gente vai ter o não. E o não, ele é dado por esse símbolo aqui, ó. Ou esse aqui, ou esse daqui. Ele pode ser dado por esses dois símbolos aqui. E o não, ele não é um conectivo lógico, ele é um operador lógico, tá? Às vezes a gente pode ser que você já tenha visto em livros colocando o não como um conectivo lógico, tá? Vai muito da pessoa que está escrevendo ali, mas ele pode ser um conectivo lógico, mas ele é mais corretamente colocado como operador lógico. Então esses aqui são os nossos conectivos. Aí você me pergunta, professor, eu entendi, eu lembrei, mas só que eu preciso ver um exemplo para mim ficar para me lembrar melhor. Beleza, eu trouxe aqui para vocês, ó. A negação, como eu falei para vocês, é um operador lógico. Por exemplo, se eu tivesse a frase Mévio é policial, qual que seria a negação da frase Mévio é policial? A negação da frase Mévio é policial seria Mévio não é policial. O não, ele nega a frase. Ele é um operador lógico. Ele vai negar a frase que você está
que você está escrevendo ali. Se eu tinha a proposição Mévio é policial, a negação vai ser Mévio não é policial. E a conjunção? A conjunção é dada pelo símbolo lógico E, que é o conectivo lógico da conjunção. Aqui eu vou ter, ó, Mévio é policial e Tício é médico. Repara, eu tenho um conectivo lógico E, que ele liga duas proposições lógicas simples. A primeira, Mévio é policial, e a segunda, Tício é médico. Conectivo lógico E, ó, por exemplo, eu poderia chamar Mévio é policial de A, e o E a gente desenha por esse símbolo aqui, e Tício é médico, eu chamaria de B. Eu poderia desenhar essa proposição em forma simbólica de A e B, beleza? E Tício Mévio não é policial, eu poderia escrever como, por exemplo, nega A, beleza? Ou com esse símbolo aqui, ó, nega A, que é a mesma coisa, tá? A outra aqui, ó, Mévio é policial ou Tício é médico. Mais uma vez eu tenho um conectivo. No caso aqui é o conectivo da disjunção inclusiva, que é o conectivo lógico ou. Aqui eu poderia desenhar aqui, ó, o A, que representa Mévio é policial, o ou e Tício é médico, que representa a proposição lógica B. Beleza, a próxima aqui, ó. Aí o que acontece? Quando você tiver um ou lá no início da frase e um outro ou no meio, aí você está diante de uma disjunção exclusiva, ó. Repara que aparece um ou antes da primeira proposição lógica e um ou no meio da frase. Aqui a gente está diante de uma disjunção exclusiva. Disjunção exclusivas, ó, é o mesmo símbolo da disjunção inclusiva, da disjunção inclusiva. A gente coloca A ou B. Porém, como ela é exclusiva, a gente bota o sublinhadinho embaixo dela, sublinhadinho do ou de lá. Porque você quer que ela fique uma palavra exclusiva. Então, o ou é a disjunção exclusiva e o ou é a disjunção inclusiva. Beleza. A próxima aqui, ó, a condicional. A condicional, ela é o se então. Aqui, ó, se Mévio é policial, então Tício é médico. Eu tenho duas proposições lógicas. A primeira, Mévio é policial, e a segunda, Tício é médica, ligada pelo se então. O se então, a gente coloca, o desenho dele é uma seta para um lado só. Aqui eu poderia desenhar assim, ó, se A, então B. Beleza? E a última aqui, ó, que é o se e somente se. O se e somente se é a bicondicional. Aqui eu vou ter uma proposição lógica de um lado, ó, Mévio é policial, vou chamar de A, e o se e somente se é seta para os dois lados, e Tício for médico é a proposição lógica B. Poderia desenhar assim, ó, A, se e somente se, B. Lembrando que o se e somente se é seta para os dois lados. Então aqui eu trouxe um exemplo de cada um dos conectivos lógicos para vocês. Porém, você não precisa saber só como é que escreve os conectivos lógicos, você precisa saber da tabela verdade. Então, vou fazer um resumo aqui de tabela verdade dos conectivos lógicos para vocês. A primeira que eu trago aqui é a conjunção. A conjunção é o conectivo lógico E. A conjunção, pessoal, você tem que se lembrar que na conjunção, ela só será verdadeira se as proposições lógicas que a compõem são todas verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsa, o resultado final dela é igual a falso. Isso é uma característica da conjunção. Já na disjunção inclusiva, que é o conectivo lógico ou, na disjunção inclusiva, se tiver pelo menos uma verdadeira, o resultado final dela é igual a verdadeiro. Ó, por exemplo, V ou V vai dar verdadeiro. V ou F vai dar verdadeiro. F ou V vai dar verdadeiro. Porém, se todas as proposições lógicas que a compõem são falsas, o resultado final dela é igual a falso. A próxima que eu quero falar com vocês é a disjunção exclusiva. O que você precisa saber sobre a disjunção exclusiva? Na disjunção exclusiva, se as duas proposições são iguais, por exemplo aqui, ó, V ou V, ou então F ou F, o resultado final dela vai ser exatamente igual a falso. E se as proposições lógicas que a compõem são diferentes, por exemplo, V ou F, ou então F ou V, o resultado dela vai dar igual a verdadeiro. Então, repara, na disjunção exclusiva, se as duas proposições que a compõem são exatamente iguais, por exemplo, as duas verdadeiras ou as duas falsas, o resultado final dela vai dar igual a falso. Que é o inverso da bicondicional. Ó. Se você reparar a bicondicional, ela é o inverso da disjunção exclusiva. Por exemplo, se as duas proposições aqui, ó, que a compõem são exatamente iguais, o resultado final dela vai dar igual a verdadeiro, ó. Enquanto na disjunção exclusiva dá falso. Repara que essa daqui, ó, é o espelho dessa daqui. Então, na disjunção exclusiva, se as duas proposições que a compõem são iguais, o resultado final é falso. E na bicondicional, se as duas proposições que a compõem são iguais, o resultado é igual a verdadeiro. Se são diferentes, ó, V, se somente se F, ou então F, se somente se V, aí o resultado final é igual a falso. E
Por fim, eu quero falar com vocês da condicional. A condicional é o se e somente o se então. A condicional é o se então. No se então, a gente só tem um caso que ela vai retornar o valor igual a falso. Qual é o único caso que a gente vai ter um valor igual a falso? É o caso da Vera Fischer. Primeira proposição verdadeira e segunda falsa, ó, que é esse cenário aqui, ó, primeira verdadeira e segunda falsa. Nos demais cenários, ó, ela vai retornar tudo valor igual a verdadeiro, ó. F se então V, ou então F se então F. Em qualquer outro cenário, o resultado final dela é igual a verdadeiro. Ela só será falsa no caso da Vera Fischer, primeira proposição verdadeira e segunda falsa. Vou até desenhar aqui, ó, as duas primeiras situações que eu não coloquei. A conjunção, conforme eu falei para vocês, se tiver pelo menos uma falsa, o resultado final dela é igual a falso. Ó. Por exemplo, aqui ó, eu tenho as duas verdadeiras, então o resultado final dela é igual a verdadeiro. Nessa segunda aqui, ó, eu tenho uma falsa, então o resultado final é falso. Nessa outra aqui, ó, eu também tenho uma falsa, que é a primeira parte, resultado final é igual a falso. E na última, as duas são falsas, então o resultado final dela é igual a falso. Já na disjunção inclusiva, que é o ou, se tiver pelo menos uma verdadeira, o resultado final é verdadeiro. Ó. Se eu tiver aqui, ó, V ou V, ou então V ou F ou V, ou então F ou F, o resultado final dela só será falso se todas as proposições que a compõem são iguais a falso. Beleza? Então, pessoal, isso daqui é um resumo da tabela verdade. Você precisa se lembrar da tabela verdade. Porque em questões de lógica de argumentação, às vezes o examinador vai te dar uma tabela, vai te perguntar se é uma tautologia, contradição e contingência, você precisa saber sobre quais são as ligações de todos os conectivos, quais são as características de cada um deles. Ah, na conjunção, com pelo menos uma falsa, o resultado final é falsa. Na disjunção inclusiva, com pelo menos uma verdadeira, o resultado final é igual a verdadeiro. Na disjunção exclusiva, se as duas são iguais, o resultado final é igual a falso. Na bicondicional, se as duas são iguais, o resultado final é igual a verdadeiro. E na condicional, eu só tenho um caso que é igual a falso, que é o caso da Vera Fischer. Você precisa saber dessas características, tá? Beleza. Dito isso, a banca pode te cobrar também perguntando o número de linhas de uma tabela verdade. Como é que você calcula o número de linhas de uma tabela verdade? Para calcular o número de linhas de uma tabela verdade, você tem essa equaçãozinha aqui, ó, 2 elevado a n. Vou te dar dois exemplos aqui, ó. Imagina que eu tenho essa proposição aqui, ó. O A, se então, B ou D. E a próxima aqui, ó. A, se então, A ou D. Beleza. Quantas linhas tem cada tabela verdade aqui, ó? Para vocês saber o número de linhas de uma tabela verdade, você utiliza essa equação aqui, ó, 2 elevado a n, em que o n representa o número de proposições lógicas simples distintas. Repare que a palavra distintas, ou seja, proposições lógicas diferentes. Eu coloquei esses dois exemplos de propósito aqui, ó. Nessa primeira proposição, a gente tem quantas proposições lógicas diferentes? A gente tem 3, A, B e D. Então, o número de linhas vai ser 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, essa proposição aqui, ó, ela possui um total de 8 linhas. Já essa segunda aqui, se você reparar, você não tem 3 proposições lógicas diferentes, você tem apenas 2, que é a proposição A e a proposição D. Então, o número de linhas dela vai ser 2 elevado a 2, ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, repara, esse n aqui, ó, representa o número de proposições lógicas diferentes. Nessa primeira a gente tem 3 diferentes. E nessa outra aqui a gente só tem 2 diferentes, que é a A e a D. Então você tem que se ligar nisso daí, tá? Show de bola. Aí o que a gente precisa saber? Precisa saber que ao montar uma tabela verdade, você vai poder ter 3 situações. A primeira, ou se for, vai ser uma tautologia, a segunda uma contradição e a terceira uma contingência. Qual que é o cenário que vai ser uma tautologia? Uma tautologia, o cenário de uma tautologia é quando o resultado final da sua tabela verdade apresentar somente valores iguais a verdadeiro. Se o resultado final apresentar somente valores iguais a verdadeiro da sua tabela verdade, você está diante de uma tautologia. Se o resultado final da sua tabela verdade apresentar somente valores iguais a falso, você vai estar diante de uma contradição. E se o resultado final da sua tabela verdade apresentar valores verdadeiros e falsos, ou seja, misturados ali, ó, essa daqui, por exemplo, deu VF, VV, tem misturado, tem tanto verdadeiro quanto falso. Aí ela é chamada de contingência ou indeterminação. Contingência e indeterminação são termos sinônimos, tá? Na sua prova, se cair
a palavra contingência ou indeterminação, o examinador está se referindo a uma tabela verdade em que o resultado final dela apresenta valores verdadeiros e falsos. Se o resultado final apresentar somente valores falsos, contradição, e somente valores verdadeiros, tautologia. Para você desenvolver o raciocínio de uma tabela verdade, você tem que necessariamente, não tem para onde fugir, você tem que saber tabela verdade de cor. Tabela verdade tem que saber sobre as ligações de todos os conectivos. As características do conectivo lógico E, da disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, o que a gente viu, acabou de ver no slide passado. Não tem como você resolver tabela verdade sem saber qual é a característica de cada conectivo lógico. Você tem que saber, tá? Dito isso, bora fazer uma questãozinha aqui, ó. Questão de número, pode botar aqui, questão de número 3. Questão de número 3 fala bem assim pra gente, ó. Considere as seguintes sentenças. Cachorros podem voar e Tiago é inteligente. É correto afirmar que a sentença nega P ou nega Q é. Beleza. Ele quer a sentença nega P ou nega Q. Beleza. Se ele quer nega P, o que vai ser nega P? Se P é cachorros podem voar, a negação de P vai ser cachorros não podem voar. Cachorros não podem voar. Não podem voar. Não podem voar. Voar. Aí depois eu tenho um conectivo lógico ou, aí eu coloco ou, e depois vem a negação de Q. Se Q é Tiago é inteligente, a negação de Tiago é inteligente vai ser Tiago não é inteligente. Ou Tiago não é inteligente. Não é inteligente. Não é inteligente. Inteligente. Beleza. Então aqui eu vou ter, ó, cachorros não podem voar. Como eu tenho a presença do não aqui, ó, isso aqui vai ser a negação de P. Aqui eu tenho um conectivo lógico ou, e Tiago não é inteligente, vai ser a negação de Q. Beleza? Aí a gente tem que, basicamente, ele só queria que você fizesse isso. Colocasse nega P ou nega Q. E vamos procurar a frase aqui, ó. A nossa frase vai ser a letra D, ó. Cachorros não podem voar ou Tiago não é inteligente, conforme eu demonstrei ali para vocês. Então, letra D é o nosso gabarito. Próximo aqui, ó. A partir das proposições compostas, se alguns dinossauros eram vegetarianos e todas as onças são carnívoras, então os animais vivem em relação harmônica desde os primórdios, ou a natureza exerce a função desse equilíbrio da fauna. É possível inferir que as proposições simples, aí ele te traz o valor das proposições A, B, C e D, e ele quer saber qual dessas frases aqui, ó, vai representar de forma simbólica a sua proposição lógica. Eu já até anotei ela aqui pra gente não perder tempo anotando, ó. Aí, basicamente, é uma caça de conectivos. Você tem que procurar os conectivos lógicos, ó. Eu tenho aqui, ó, se, aí vem, se alguns dinossauros eram vegetarianos, ó, se alguns dinossauros eram vegetarianos e todas as onças são carnívoras, então os animais vivem em relação harmônica, desde os primórdios, ou a natureza exerce a função desse equilíbrio da fauna. Beleza. Então, basicamente aqui, ó, eu tenho a presença do se então. Na hora de você desenhar em forma de símbolo, você vai colocar a seta do se então quando aparecer a palavra então. Então, coloco a seta aqui, ó. Aqui é o conectivo lógico E. Qual que é o símbolo do conectivo lógico E? É o chapéuzinho para baixo. E do ou é o inverso, que é o chapéuzinho para cima. Alguns dinossauros eram vegetarianos. A banca mandou chamar de A. Alguns vegetários eram vegetarianos. Alguns dinossauros eram vegetarianos. Todas as onças são carnívoras. A banca mandou chamar de B. Então, coloco aqui proposição B. Aí vem, os animais vivem em relação harmônica desde os primórdios. A banca mandou chamar de C, ó. Os animais vivem em relação harmônica desde os primórdios. Aí tem o ou, e por fim o que a banca mandou chamar de D, ó. A natureza exerce a função desse equilíbrio da fauna. A natureza exerce a função desse equilíbrio da fauna. Ou seja, desenhando aqui, ó, eu vou ter a proposição A, depois o conectivo lógico E, depois eu tenho a proposição B, fecho parênteses, aí aparece o sim então, aí vai aparecer o sim então, depois eu tenho um conectivo lógico, a proposição lógica C, depois eu tenho um conectivo lógico ou, e depois, por fim, eu tenho a proposição lógica D. Ou seja, a nossa frase pode ser demonstrada em forma simbólica, como esse símbolo aqui, ó, A, I, B, sim então, C ou D. Onde que está esse gabarito aqui, ó? Está na letra A, ó. A, I, B, sim então, C ou D. Beleza? Então, letra A é o nosso gabarito. Por fim, quero tratar essa questão aqui, ó, que é sobre tautologia, contradição e contingência. A banca vai te dar uma tabela e ela vai te perguntar,
Ó, essa tabela aí é uma tautologia, é uma contradição ou é uma contingência? Aí você tem que resolver, ó. A banca te deu, ela quer saber o resultado da sétima coluna, ou seja, o resultado dessa proposição lógica. Então a gente tem que, ela já te deu os valores da proposição P e Q, a gente só tem que completar, ó. Se a proposição P é V, V, F, F, qual que vai ser a negação de P? Eu tenho que negar o que está na primeira coluna, então vai ser F, depois a negação de V é F, depois a negação de F é V e a negação de F é V também. Agora eu tenho que fazer a negação de Q. Se a proposição Q é VF, VF, a negação vai ser FV, 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 FV. Vou até botar aqui, ó, FV, FV. Beleza, show de bola. FV, FV. Depois eu tenho a proposição P e Q. P e Q são essas duas primeiras colunas aqui, ó. Então eu vou até colocar elas aqui, ó, bem no cantinho aqui pra gente ver, ó. Se eu tenho a proposição P e Q, aqui vai ser V e V. Na próxima aqui, ó, vai ser V e F. Na próxima vai ser F e V. E na última vai ser F e F. Beleza. Qual que é a característica da conjunção, que eu falei para vocês agorinha, lá no resumo da tabela verdade? A característica da conjunção é que com pelo menos uma falsa, o resultado final dela é igual a falso. Ela só vai ser verdadeira quando todas as proposições lógicas simples que a compõem são iguais à verdadeira. Ou seja, nesse cenário aqui, ó, a primeira linha vai ser igual a verdadeira, nas demais a gente tem pelo menos uma falsa. Então aqui vai ser V, F, F, F. Beleza. Agora tá faltando fazer isso daqui, ó, a negação de Q ou a negação de P. Eu vou até recopiar aqui, ó, a negação de P ou a negação de Q, que é exatamente a negação de P vai ser F, F, V, V. Depois ligada tudo pelo conectivo lógico ou, e agora a negação de P, ó. Ó, a negação de Q vai ser negação de Q primeiro, né? Então vamos colocar a negação de Q, ó. A negação de Q é essa linha aqui, ó. Essa coluna aqui, FV, FV. Beleza. Depois vem a negação de P, que é essa outra coluna aqui, ó. Que no caso vai ser FF, VV. Beleza. Como é que eu faço a negação? Quando os conectivos lógicos estão ligados pelo conectivo lógico da disjunção inclusiva. Na disjunção inclusiva, com pelo menos uma verdadeira, o resultado final dela é igual a verdadeiro. Beleza, então nessa primeira situação aqui, ó, o nosso resultado tem pelo menos uma verdadeira? Não tem. Então o resultado final dela é igual a falso. Nas demais, a gente tem pelo menos uma verdadeira. Então o resultado final dela vai ser igual a verdadeiro. Beleza, agora falta só a sétima coluna, que é o que o examinador quer. Então ele quer primeiro o que está na coluna quinta aqui, ó, que eu vou copiar aqui para o lado, que vai ser VF, FF. Depois ligado pelo conectivo lógico da condicional, e depois essa proposição aqui, ó, que está na sexta coluna, que no caso vai ser FVVV. Vou até botar aqui, ó, FVVV. Beleza. Aí o que você precisa se lembrar sobre a condicional? A condicional só tem um cenário que o resultado final dela vai dar igual a falso, que é o caso da Vera Fischer. Primeira proposição verdadeira e segunda proposição falsa. Se não tiver diante desse cenário, o resultado final dela é igual a verdadeiro. Só vai ser falsa no caso de Vera Fischer. Beleza, então só vai ser falso na primeira linha aqui, ó. Falso, e nas demais vai ser tudo igual a verdadeiro. Porque eu só tenho Vera Fischer, primeira proposição verdadeira e segunda falsa, só na primeira linha. Então o resultado final da nossa tabela verdade vai ser FVVV. Ou seja, quando o resultado final da tabela verdade apresenta valores tanto verdadeiros quanto falsos, a gente está diante do quê? Nesse cenário aqui, a gente está diante de uma contingência. Contingência ou indeterminação. Se você tivesse diante de uma tabela verdade que o resultado final só fosse verdadeiro, aí seria uma tautologia. Se fosse só falso, seria uma contradição. Porém, como tem valores misturados, verdadeiros e falsos, você diz que é uma contingência ou indeterminação. Onde está o nosso gabarito aqui, ó? A partir da proposição composta na sétima coluna, a gente pode dizer que ela é uma contingência ou indeterminação. Logo, nosso gabarito vai ser a letra D de dado aqui, ó, que diz contingência, beleza? Contingência. Ó, tautologia é se fosse somente valores finais igual a verdadeiro, contradição se fosse somente valores finais igual a falso, e contingência verdadeiro ou falso, que é o nosso cenário aqui, ó, tem misturado. E essas outras duas aqui, ele misturou assuntos aí para confundir vocês, tá? Show de bola. Então finalizamos esse tópico aqui. Agora a gente vai falar sobre equivalência e negação lógica. Aí eu vou trazer a principal aqui para vocês, que é a equivalência e a negação lógica da condicional. Por exemplo, se eu tiver uma condicional se A, então B, como é que eu faço as duas equivalências dessa condicional?
Tem as duas principais. A primeira equivalência é você nega a segunda parte, aplica o conectivo lógico sintão e nega a primeira parte. Ou seja, você inverte a ordem negando os dois lados. Tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Se eu tenho aqui, ó, proposição A, sintão B, eu vou negar a segunda parte, aplico o sintão e depois eu nego a primeira parte. A outra equivalência seria eu negar a primeira parte, aplicar o conectivo lógico ou e repetir a segunda parte. E a negação da condicional seria manter a primeira parte, aplicar o conectivo lógico e negar a segunda parte. Eu vou fazer isso daqui na questão para vocês verem como é tranquilo. Não, parece ser difícil, mas não é. E a negação do conectivo lógico e é o conectivo lógico ou. E a negação do conectivo lógico ou é o conectivo lógico e. Beleza? Então, isso daqui, ó, não é tão complicado. Já já eu vou explicar melhor para vocês com as questões. Por exemplo, aqui, ó, se eu tivesse aqui, ó, vou inventar um exemplo aqui, ó, se o CBM, se o mévio é feliz, se o mévio é alto, vírgula, então é do CBM, Imagina esse exemplo aqui, ó. Repara que eu tenho um se então, eu tenho um se e eu tenho um então. O mévio é alto é a proposição A e é do CBM, Corpo de Bombeiros Militar, é a proposição B. Beleza. A primeira negação, primeira equivalência que eu falei para vocês é inverter ambos os lados e negar ambas as partes. Então, essa primeira equivalência aqui, ó, ficaria se, como eu tenho um se, então, eu repito o se. Agora, eu nego a segunda parte. Se a segunda parte é do CBM, aqui quando eu falo é do CBM, ó, tá implícito o mévio aqui, né? Dizendo que ele é do CBM. Então, a negação de mévio é do CBM seria mévio não é do CBM. Então, aqui seria se mévio não é do CBM, se mévio não é do CBM, não é do CBM, Corpo de Bombeiros Militar. Aí depois eu aplico o conectivo lógico, então, e nego a primeira parte. Se a primeira parte é o mévio é alto, a negação seria o mévio não é alto. O mévio não é alto. O mévio não é alto. Não é alto. Não é alto. Então eu apliquei a primeira equivalência, desculpa. Por que a primeira equivalência? Eu continuei com sim, então. O mévio não é do CBM, seria a negação da segunda parte, ó, repara que tem um não aqui, e o mévio não é alto, seria a negação da primeira parte. Então, eu nego a segunda parte, aplico o sim então e depois eu nego a primeira parte. Ou seja, eu inverto a ordem negando ambos os lados. A outra equivalência dessa condicional seria aqui, ó, eu nego a primeira parte, que no caso é o mévio é alto, então seria o mévio não é alto. O mévio não é alto. O mévio não é alto, não é alto. Depois, eu aplico o conectivo lógico ou e repito a segunda parte. No caso, o mévio não é alto ou é do CBM. Ou é do CBM. Beleza? Do CBM. Então, repara, eu tenho o mévio não é alto, seria a negação da primeira parte. O ou seria a aplicação do conectivo lógico ou. E é do CBM seria só a repetição da segunda parte, sem negar nada. Então, as duas equivalências dessa proposição que eu acabei de criar aqui, ó, seriam essas duas aqui. E a negação, se a banca te pedisse a negação da condicional, você teria que fazer isso daqui, ó. Eu repito a primeira parte, que no caso é o mévio é alto, o mévio é alto, o mévio é alto, o mévio é alto. Depois, eu aplico o conectivo lógico e, que o chapéuzinho para baixo é o e. E depois eu nego a segunda parte, que no caso é não é do CBM. Então seria o mévio é alto e não é do CBM. E não é do CBM. E não é do CBM, do Corpo de Bombeiros Militar. Então, basicamente aqui, a negação seria o mévio é alto, seria a aplicação, a repetição da primeira parte. Depois, eu apliquei o conectivo lógico e aqui, que é o conectivo lógico da conjunção, e não é do CBM, seria a negação da segunda parte. Beleza, e a negação do conectivo lógico e é o ou, e a negação do conectivo lógico ou é o e. Isso daqui, ó, é chamada de primeira lei de Morgan, tá? Você já deve ter ouvido falar. A primeira lei de Morgan, basicamente, é a negação do e do ou, beleza? Vai cair questões sobre isso. E essas questões de leis de Morgan são as questões mais dadas que tem. São questões que você faz rápido, tá? Dito isso, bora ir para a nossa questão de número 6. A questão trouxe assim, ó. A proposição: se o Brasil investir em educação nos próximos anos, então os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Possui o mesmo valor lógico de. Ó, quando ele diz que possui o mesmo valor lógico, ele está te pedindo o quê? Equivalência. Quando ele fala, ó, isso daqui possui o mesmo valor lógico daquela outra coisa ali, em outras palavras, ele está te pedindo uma equivalência.
Aí, se a gente está diante de uma condicional, ele está querendo ou a primeira ou a segunda equivalência. Não adianta você ler as alternativas, porque você não tem como adivinhar. É mais fácil você fazer as equivalências e depois ver qual delas que é a correta. Beleza. Então, a proposição que o examinador forneceu foi essa daqui, ó. Se o Brasil investe em educação, nos próximos anos, então os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Aqui eu tenho a proposição A, eu tenho a aplicação do conectivo lógico sintão e a proposição B. A primeira equivalência é inverter ambos os lados e negar ambos os lados. Eu vou inverter as partes e negar dos dois lados. Então aqui, ó, e continuar com o conectivo sintão. Então eu continuo com o conectivo sintão. Estou fazendo essa primeira equivalência aqui, ó. Se a minha proposição é se A, então B, ó, se é se A, então B, quais são as duas equivalências da condicional? A primeira é inverte ambos os lados e nega os dois lados. Então bora fazer essa primeira equivalência aqui, ó. Eu vou inverter ambos os lados. No caso, aqui, ó, vai ser se, eu começo com se, né? Vou começar com o se, que é o conectivo lógico do sintão. Depois eu vou negar a segunda parte. Se a segunda parte é os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados, a sua negação vai ser os efeitos do ensino emergencial remoto não serão minimizados. A gente nega normalmente antes do verbo. Então aqui vai ser se os efeitos do ensino emergencial, se os efeitos do ensino emergencial do ensino emergencial, não serão, do ensino emergencial remoto, não serão minimizados, aí depois eu boto uma vírgula, aí venho com então. Então, aí agora eu vou negar a primeira parte. Se a primeira parte era o Brasil investir em educação nos próximos anos, a negação vai ser o Brasil não investiu em em educação nos próximos anos. Não investiu em educação nos próximos anos. Professor, me demonstra aí que eu não compreendi. Você anotou aí, mas eu não percebi que isso daí era você inverter os lados e negou ambos os lados. Vou demonstrar aqui para vocês. Ó. Se a primeira proposição era se A, então B, a negação vai ser inverte ambos os lados e nega de ambos os lados. Aqui eu tenho um sim, então, ó. Aqui, os efeitos do ensino emergencial remoto não serão minimizados. A segunda parte era, os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. A negação de B vai ser, os efeitos do ensino emergencial remoto não serão minimizados. Beleza. E a primeira parte era, o Brasil investiu em educação nos próximos anos. Qual que vai ser a negação disso? Vai ser o Brasil não investiu em educação nos próximos anos. Beleza? Repara que tem um não aqui. Então, repara, eu neguei ambos os lados, inverti ambos os lados e neguei ambos os lados. Então, essa daqui, ó, seria a primeira equivalência da condicional, beleza? A segunda equivalência da condicional vai ser essa daqui, ó. A gente vai repetir a primeira parte, a gente repete a primeira parte, no caso, negando ela, e depois aplica o conectivo lógico ou e repete a segunda parte. Qual que é a nossa primeira parte? A primeira parte é o Brasil investir em educação nos próximos anos. Então vamos negar essa primeira parte. Então vai ser o Brasil não investirá em educação nos próximos anos. Então vou colocar aqui, ó, o Brasil não investirá em educação, não investirá em educação nos próximos anos. Depois eu venho com a aplicação do conectivo lógico ou, então coloco aqui o ou, e depois eu repito a segunda parte. A segunda parte é, os efeitos do ensino emergencial serão minimizados. Só repito essa segunda parte. Então, ou, agora vem a segunda parte, ou os efeitos do ensino emergencial, ou os efeitos do ensino emergencial, ou os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Professor, me mostra aí, minimizados. Me mostra aí que isso daí, de fato, é a segunda equivalência aí da condicional. Repara, ó, a segunda equivalência, eu nego a primeira parte,
o Brasil não investirá em educação nos próximos anos. Repara que eu neguei a primeira parte aqui, ó, nega A. Apliquei o conectivo lógico ou e depois eu repeti a segunda parte. Os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados, beleza? Então, essas aqui seriam as duas equivalências para a proposição que o examinador forneceu. Aí agora você tem que procurar qual delas está descritas aqui na alternativa, ó. A primeira diz o seguinte, ó, o Brasil investirá, ó, aqui já está errada, deveria ter um não aqui na frente, ó, porque a negação que começa com, que não tem o conectivo lógico da sim, então é essa segunda aqui, ó, e ela tem o Brasil não, aqui ele não colocou a palavra não, então já não é o nosso gabarito. A próxima, se os efeitos do ensino emergencial remoto forem minimizados, ó, se os efeitos do ensino emergencial remoto não forem minimizados, faltou um não aqui, ó, não forem, faltou um não aqui. Não vou nem continuar a leitura, também está errado. Bora para C, que no caso está falando da equivalência com relação à condicional. Se os efeitos do ensino emergencial remoto não forem minimizados, se os efeitos do ensino emergencial remoto não forem minimizados, ó, aqui eu troquei o foram pelo serão. No raciocínio lógico, essas trocas não fazem tanta diferença, tá? Vocês vão perceber isso em algumas questões. Às vezes eles trocam o tempo verbal, e isso não faz tanta diferença para o raciocínio lógico. Faz muita diferença para o português, mas para cá não. Aqui, ó, se os efeitos do ensino emergencial remoto não forem minimizados, se os efeitos do ensino emergencial remoto não forem minimizados, até aqui tudo bem. Então, o Brasil não investirá em educação nos próximos anos. O Brasil investirá. Faltou um não aqui, ó. O Brasil não investirá. Então, também não é o nosso gabarito. Só resta a D, né? Bora ver se a D está correta. O Brasil não investirá em educação nos próximos anos. O Brasil não investirá em educação nos próximos anos. Ou os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Ou os efeitos do ensino emergencial remoto serão minimizados. Beleza. Acabamos de encontrar o nosso gabarito. Ele queria a equivalência da condicional e ele aplicou a segunda aqui, no caso, no gabarito que a gente acabou de analisar. Beleza? Dito isso, bora para a questão de número 7. Questão de número 7, ao invés de perguntar sobre a equivalência da condicional, ela vai perguntar sobre a negação da condicional. Ela trouxe assim, ó, a alternativa que apresenta corretamente a negação da frase se passar no concurso público é ótimo, então preciso estudar. Beleza, ele traz uma condicional aqui, ó, se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar. Eu tenho a proposição A, tenho um sim então e eu tenho a proposição B. E ele está querendo a negação. Se ele quer a negação da condicional, como é que eu faço a negação da condicional? Eu repito a primeira parte, aplico o conectivo lógico E nego a segunda parte. Então bora repetir a primeira parte, ó. A primeira parte vai ser passar no concurso público é ótimo, passar no concurso público, passar no concurso público é ótimo, concurso público é ótimo, depois vem a aplicação do conectivo lógico e depois eu nego a segunda parte, e não preciso estudar, e não preciso estudar, e eu não preciso estudar, e eu não preciso estudar, não preciso estudar, não preciso estudar. Aí o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês lá na aula, lá no início da aula sobre conectivos, que um dos sinônimos do conectivo lógico E é o mas, não com o I, o mais sem o I, que é a palavra mas. Então, às vezes, o examinador pode trazer o mas, que é o E, em forma de mas. Então, se ele falar mais ao invés do E, essas duas coisas aqui, ó, para o raciocínio lógico são sinônimos, tá? Então, bora procurar essa frase aqui, ó, que representa a negação, né? Aqui começou com sim, então já não é o nosso gabarito. A letra B aqui, ó. A letra B, passar no concurso público não é ótimo. Passar no concurso público é ótimo. Tem um não aqui, não vou nem continuar a leitura. A C, passar no concurso público não é ótimo. Esse não também não existe, então não é o nosso gabarito. A D, passar no concurso público é ótimo. Passar no concurso público é ótimo, mas, que é a mesma coisa que o E, eu não preciso estudar. Eu não preciso estudar. Acabamos de encontrar o nosso gabarito aqui, ó, letra D de dado, que representa a negação dessa nossa condicional. E a letra E aqui, ó, ou, já começou com ou, né? Um ou aqui, ó, que é a disjunção exclusiva. Não tem disjunção exclusiva na negação da condicional. Então, o gabarito correto é a letra D de dado. Beleza? Bora ver agora a questão de número 8. Questão de número 8 é sobre a aplicação da primeira lei de Morgan, que é a negação do conectivo lógico E e a negação do conectivo lógico ou. A questão trouxe assim, ó. Qual a negação da proposição? O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 1994 e o prêmio da FIFA de melhor jogador foi para o Romário. Beleza, a questão trouxe assim, ó. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 94 e o Brasil e o prêmio da FIFA de melhor jogador foi para o Romário. Aqui eu tenho a proposição A e B, ó. Eu tenho a proposição A e B.
Beleza, eu posso até demonstrar ela assim, ó, A e B. Beleza, tá ligada pelo conectivo lógico E. Aí a questão tá te solicitando o quê? Tá te solicitando a negação dessa proposição, ou seja, ela tá querendo a negação. Se ela quer a negação, então ela quer a negação da proposição A e B. Como é que eu faço a negação? Vou fazer o chuveirinho aqui, ó. Qual que é a negação da proposição A? Vai ser a negação de A. Qual que é a negação do conectivo lógico E? Conforme eu falei para vocês, ó, a negação do E é o OU. Então eu vou colocar o OU aqui. E qual que é a negação da proposição B? Vai ser a negação de B. Beleza? Aí basicamente eu só tenho que traduzir isso daqui que eu coloquei em forma de símbolo em forma de texto. Então a primeira parte aqui vai ser a negação de A. Se A representa o Brasil foi campeão da Copa do Mundo de 94, a negação de A vai ser o Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94. O Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94. Beleza. Aí depois vem a aplicação do conectivo lógico OU, porque a negação do E é o OU. Aí eu coloco o OU. Agora eu vou negar a segunda parte. Se a segunda parte era o prêmio da FIFA de melhor jogador foi para o Romário, a negação vai ser ou o prêmio da FIFA de melhor jogador não foi para o Romário. Porque eu estou negando a segunda parte, não foi para o Romário. Beleza. Aí eu vou demonstrar aqui para vocês como eu apliquei essa negação, ó. Olha só, aqui eu tenho o Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94. Aqui, como eu tenho não, ó, eu estou negando a primeira parte. Depois eu apliquei o conectivo lógico OU e depois eu nego a segunda parte, ó, que tem o não aqui. Que tem a palavra não aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Que tem a palavra não aqui antes de foi para o Romário. Não foi para o Romário. Então aqui eu tenho, ó, o Brasil não foi... A negação dessa proposição que o examinador forneceu é representada pela frase: o Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94, ou o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo, né? Não foi para o Romário. Repara que sempre o não, a gente nega ele antes da aplicação do verbo, tá? Normalmente a gente aplica dessa forma. Então a gente tem que procurar a frase que está escrita aqui, ó. E essa frase está escrita aqui na letra A, ó. Se você reparar, está na letra A, ó. O Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94. O Brasil não foi campeão da Copa do Mundo de 94. Depois a aplicação do conectivo lógico OU e a segunda parte também negando, ó. O prêmio da FIFA de melhor jogador não foi para o Romário. O prêmio da FIFA de melhor jogador não foi para o Romário. Então a letra A representa a nossa negação. Isso daí, pessoal, é a aplicação da primeira lei de Morgan, tá? Show de bola! Dito isso, bora aí falar agora sobre lógica de argumentação. O que você precisa saber sobre lógica de argumentação? Mais uma vez, você vai precisar saber sobre toda a tabela verdade, que eu acabei de revisar com vocês. Quais são as características da conjunção, de junção inclusiva, de junção exclusiva, do se então e da bicondicional, que é o se somente se. Aí, se a banca não falar, ó, às vezes a questão ela vai te falar assim, ó, considera que a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é falsa e tenta resolver aí para mim. Ela vai te dar duas preposições e vai te falar para você considerar a primeira verdadeira e a segunda falsa. Se a banca pedir para considerar a primeira verdadeira e a segunda falsa, você considera, você não vai fazer diferente do que a banca está pedindo. Porém, se a banca só pedir para você fazer alguma conclusão de acordo com as proposições que ele te deu, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aplicar a lógica de argumentação. Você vai supor que todas as premissas que estão ali na sua questão são verdadeiras. Ao supor que todas são verdadeiras, você vai conseguir descobrir se o seu argumento é válido ou inválido, vai conseguir ter uma conclusão ali sobre o seu argumento, para definir se ele é válido ou inválido, tá? A gente vai fazer questões sobre isso agora. A primeira que eu trago aqui, ó, é essa daqui da IDECAN. Todas foram da IDECAN, né? Considere as proposições a seguir como verdadeiras, ó. Aqui ele falou ele obrigou a falar que elas são verdadeiras. Se ele não tivesse falado, ao aplicar a lógica de argumentação, a gente ia considerar também que elas são verdadeiras, tá? Aí então ele falou, Gabriel é estudante, é verdadeira, então vou colocar aqui, ó, Gabriel é estudante é uma proposição verdadeira, e Bianca não é criança também é uma proposição verdadeira. Com base nas informações anteriores, o que é possível afirmar? Beleza. Aí a letra A, ela traz bem assim pra gente, ó, deixa eu botar aqui um pouco maior pra gente ver. A letra A fala bem assim, ó, Gabriel é estudante, então vou ter aqui, ó, Gabriel é estudante. Eu já sei que o fato de Gabriel ser estudante é uma proposição verdadeira.
depois eu tenho um conectivo lógico e Bianca é criança, é uma proposição lógica falsa. Então aqui ó, vai ser V e F. Beleza, quando a gente está diante no caso da conjunção, na conjunção, conforme eu falei para vocês, ó, com pelo menos uma falsa, o resultado final dela é igual a falso. Então esse daqui ó, vai dar um resultado falso. Então não é o nosso gabarito. Bora para a próxima, ó. Tem um sim então. Se Gabriel é estudante, é verdadeiro. Aí vem Bianca é criança. Se o fato de Bianca não ser criança é verdadeiro, então o fato dela ser criança vai ser falso. Então eu estou diante de uma Vera Fischer, primeira proposição verdadeira e segunda falsa, que é o único cenário em que a condicional vai retornar um valor final igual a falso. E também não é o nosso gabarito. A gente tem que procurar uma em que o gabarito dê, o resultado final dê igual a verdadeiro, para a gente dizer que é possível afirmar com certeza. Então ela está querendo, em outras palavras, que você encontre uma das alternativas que tenha ao ligar os conectivos, que o resultado final dê verdadeiro, tá? Então não é nem a letra A e nem a letra B. A letra C, ó. Gabriel é criança. Primeiro, a gente nem sabe dizer se Gabriel é criança ou não, porque a gente só sabe dizer se ele é estudante ou se ele não é estudante. O fato dele ser criança ou não, a gente não tem nenhuma certeza sobre isso. Depois vem o conectivo lógico E, que é a conjunção, e depois Bianca não é estudante. Mais uma vez, ó, eu só sei sobre Bianca se ela é criança ou se ela não é criança, mas o fato dela ser estudante ou não, eu não sei nada sobre isso. Então também é uma interrogação aqui, ó. Aqui também é uma interrogação. Então a nossa frase ficaria assim, ó. Ficaria interrogação e interrogação. Ou seja, não tem como eu julgar se é verdadeiro ou falso, tá? Bora para a letra D. A letra D diz o seguinte, ó. Gabriel é estudante ou Bianca é criança, ó. Gabriel é estudante, a gente já sabe que é verdadeira. O ou é o conectivo lógico ou, que é o chapeuzinho para cima. Beleza. Bianca é criança. Se o Bianca não é criança verdadeiro, então o fato de Bianca ser criança vai ser igual a falso. Então aqui a gente vai ter V ou F. Na disjunção inclusiva, que é o conectivo lógico ou, com pelo menos uma verdadeira, o resultado final dela é igual a verdadeira. Aqui eu tenho pelo menos uma verdadeira? Tenho. Então o resultado final é verdadeiro. Então encontramos o nosso gabarito, letra D de dado. Mas bora ver a letra E, ó. Gabriel é estudante. Gabriel é estudante, eu já sei que é verdadeiro. Depois eu tenho um conectivo lógico e o fato dele ser criança, eu não sei nada se Gabriel é criança ou não. Então coloco uma interrogação. Então basicamente a gente teria V e interrogação. Não tem como eu julgar se é verdadeiro ou falso. Porque se fosse verdadeiro a interrogação, o resultado final daria verdadeiro. Se fosse falso, o resultado final daria falso. Então não tem como julgar se é verdadeiro ou falso. Então, mais uma vez, a letra E é impossível de ser valorada como verdadeiro ou falso. Ou seja, o que é possível afirmar com plena certeza é que a letra D de dado é uma proposição lógica verdadeira, uma conclusão correta, tá? Dito isso, bora para a questão de número 10. Questão de número 10 trouxe assim pra gente, ó. Se Davi é surfista, então Ana não é bailarina. Aí depois vem Bruno não é jogador de futebol ou Cíntia não é ginasta. Sabendo-se que Cíntia é ginasta e que Ana é bailarina, pode-se concluir corretamente que, repara, aqui ele não queria que você valorasse nem a primeira parte nem a segunda como verdadeira ou falsa. Mas, se ele não queria, a gente vai aplicar a lógica de argumentação. A gente supõe, é um dos métodos, né? Um dos métodos é aplicar esse método aqui, que a gente supõe que todas as proposições possuem resultado final igual a verdadeiro. Então, vou supor que o resultado final dessa daqui vai dar igual a verdadeiro, que o resultado final dessa daqui vai dar igual a verdadeiro. Mas a banca já dá algumas informações pra gente, ó. Ele diz que Cíntia é ginasta e que Ana é bailarina, sabendo-se que Cíntia é ginasta e que Ana é bailarina. Se ele fala, sabendo que Cíntia é ginasta e Ana é bailarina, em outras palavras, ele está te dizendo que essas duas proposições aqui, ó, são verdadeiras. Ele fala assim, ó, sabendo que Cíntia é ginasta e Ana é bailarina. Ou seja, ele está dizendo que essas duas proposições são verdadeiras. O fato de Cíntia ser ginasta é verdadeiro e o fato de Ana ser bailarina também é verdadeiro. Aí a gente pode procurar aqui, ó. Se eu sei que Ana é bailarina é verdadeiro, então o fato dela não ser bailarina vai ser igual a falso. Beleza. Ó, e eu sei que Cíntia não é ginasta, se Cíntia é ginasta é verdadeiro, então o fato dela não ser ginasta vai ser igual a falso. Beleza. Essa primeira parte aqui, ó, a gente está ligado com sim, então. E nessa segunda está ligado com ou. Quando a gente fala do conectivo lógico sim, então, você tem que se lembrar, ó, do sim, então. No sim, então, só tem um cenário em que o resultado final vai dar igual a falso, que é o caso da Vera Fischer.
Ou seja, eu não quero que aconteça Vera Fischer aqui nessa primeira linha. Se eu não quero que aconteça Vera Fischer, então nessa primeira parte aqui, ó, necessariamente não pode vir verdadeiro, porque senão vai acontecer um Vera Fischer. Necessariamente o fato de Davi ser sufista necessariamente tem que ser falso, para a gente não encontrar o caso de Vera Fischer. E a segunda parte aqui, ó, a segunda parte tem um conectivo lógico ou. Quais são os casos possíveis do conectivo lógico ou, que é a disjunção inclusiva, né? Disjunção inclusiva, possuir resultado final igual a verdadeiro, disjunção inclusiva. Os casos em que a disjunção inclusiva, que é o conectivo lógico ou, possuir resultado final igual a verdadeiro, a gente tem 3, né? Por quê? Porque na disjunção inclusiva, com pelo menos uma verdadeira, o resultado final é verdadeiro. Ou esse cenário aqui, ó, aqui é disjunção inclusiva, ou esse cenário aqui, VV vai dar verdadeiro, ou então V ou F vai dar verdadeiro, ou então F ou V vai dar igual a verdadeiro. Só não será verdadeiro se as duas proposições lógicas fossem falsas, ó. Só esse cenário que não vai dar verdadeiro, que é o que a gente não quer que aconteça. Porque como a gente quer que o resultado final dela dê verdadeiro, então ou vai ter que ser uma dessas situações. Como a gente já sabe que o fato de Cíntia não é ginasta é falso, então necessariamente a gente está diante dessa situação aqui, ó, em que a primeira parte é verdadeira e a segunda é falsa. Então a gente já sabe que o fato de Bruno não ser jogador de futebol vai ser igual a verdadeiro. Ao fazer essas análises, você agora consegue ir nas alternativas e julgar. A primeira diz assim, ó, então agora eu já sei que Bruno não é jogador de futebol é verdadeiro, Cíntia ser ginasta é verdadeiro, Ana ser bailarina é verdadeiro e Davi não ser sufista também é verdadeiro. Aí a gente vem aqui, ó, Bruno é jogador de futebol. Bruno é jogador de futebol vai ser igual a falso, porque ele não é jogador de futebol. Depois vem um conectivo lógico E, aí eu coloco o E aqui, e Davi é sufista. Eu já sei que o fato de Davi ser sufista é falso, então vai ficar falso e falso. Falso e falso vai dar igual a falso, não é o nosso gabarito. Bora para a letra B. Bruno é jogador de futebol. Eu já sei que é falso. Depois tem um conectivo lógico E. Eu nem precisava continuar, porque na conjunção, com pelo menos uma falsa, o resultado final dela é igual a falso. Eu só estou continuando aqui para vocês pegarem a manha. Mas só de saber que a primeira parte é falsa e está ligada pela conjunção, você já podia parar por aí. Porque na conjunção, com pelo menos uma falsa, o resultado final dela é igual a falso. Mas vamos continuar. Davi não é sufista. O fato de Davi não é sufista, Davi não ser sufista é verdadeiro. Falso e verdadeiro vai dar igual a falso. Não é o nosso gabarito. A última aqui, ó. Bruno não é jogador de futebol. Bruno não é jogador de futebol é verdadeiro. Depois vem o conectivo lógico E, que é da conjunção. E depois Davi é sufista. O fato de Davi ser sufista vai ser igual a falso. Tá aqui, ó. Davi é sufista é igual a falso. Verdadeiro e falso vai dar igual a, no caso, como está ligado pela conjunção, vai dar igual a falso. Então, não é o nosso gabarito. Bora para a letra D, que é a conjuncional. Ó. Se Bruno não é jogador de futebol, então Davi é sufista. O fato de Bruno não ser jogador de futebol é igual a verdadeiro. Depois vem o se então, depois vem o se então, e depois vem o fato de Davi ser sufista. Davi é sufista é igual a falso. É o único cenário que na condicional retorna o valor falso, que é a Vera Fischer. Mais uma vez, não é o nosso gabarito, que aqui ó, deu V e F. Se V, então F. É o único cenário que a condicional retorna o valor falso. É esse caso aí. Bora para a última, né? Que tem que ser o nosso gabarito. Bora ver se é mesmo. Bruno não é jogador de futebol. Eu já sei que é verdadeiro. Então, vou colocar aqui, ó. Bruno não é jogador de futebol. Eu já sei que é igual a verdadeiro. Depois está ligado pelo conectivo lógico E, que é da conjunção. E depois vem Davi não é sufista. O fato de Davi não ser sufista, eu sei também que é verdadeiro, ó. Se Davi é sufista é falso, então dele não ser sufista vai ser verdadeiro. Aí, na conjunção, só o único cenário em que ela vai ser verdadeira é quando todas as proposições lógicas que a compõem são iguais a verdadeiro, que é essa situação aqui. Então, o único caso em que o resultado final vai dar verdadeiro é a situação da alternativa de letra E, que no caso vai ser o nosso gabarito, beleza? Dito isso, bora falar do último tópico sobre diagrama lógico. Diagrama lógico, que pode ser chamado, às vezes as bancas chamam de proposições categóricas, eu posso escrever os conjuntos de diagramas lógicos em forma de proposição categórica. Por exemplo, a proposição categórica todo A é B, em forma de conjunto, seria esse desenho aqui, ó. O conjunto A está contido dentro do conjunto B. A outra aqui, ó, nenhum A é B. Quando eu falo que nenhum A é B, eu estou dizendo que os conjuntos são o quê? Disjuntos, eles são separados. Não existe interseção entre eles, é como se o desenho fosse esse daqui, ó. O A de um lado e o B do outro. A próxima aqui, ó, algum A é B. Quando eu falo que algum A é B, eu estou me referindo à interseção entre os dois conjuntos, ó, seria essa parte do meio aqui. Agora, se eu falo algum A não é B, como tem um não aqui, ó,
sempre quando eu falo algum A não é B, eu estou me referindo a quem no caso? Eu sempre estou me referindo a parte que é somente da primeira parte que veio aqui, ó. Algum A não é B, eu estou me referindo somente à parte do conjunto A. Somente o que está representando o conjunto A. Agora, se tivesse assim, ó, algum B não é A. Algum B não é A. Aí você vai desenhar. O algum, ele retoma interseção. Então, você desenha uma interseção. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Como eu estou falando, primeiro, algum B não é A, algum B não é A. Então, como eu estou falando primeiro do conjunto B, então eu vou desenhar somente o que tiver no conjunto B. Então, ele está se referindo a essa parte aqui do conjunto. Beleza? Isso acontece quando tem um não aqui entre eles. Agora, se fosse algum A não é B, eu estou me referindo à parte do conjunto que tem somente o conjunto A. Agora, se fosse algum A é B sem ter a palavra não aqui no meio, ó, eu estou me referindo à interseção entre os dois conjuntos. Beleza? Aí você precisa saber também sobre a negação dessas proposições. Pode cair em prova, inclusive já vi cair em questão da IDECAM, que eu vou trazer no próximo slide. Por exemplo, a negação do todo A é B é representado por algum A não é B. Eu troco o todo pelo algum, o A eu repito, depois eu nego o é, que é eu nego o verbo, não é, e depois eu repito a proposição B. Nenhum A é B, a negação vai ser algum A é B. Algum A é B, a negação vai ser nenhum A é B. E algum A não é B, a negação é todo A é B. É muito importante você se lembrar dessas negações aqui. Porque como é muito próxima uma da outra, a banca gosta de trocar. Ou ela tira um não, ou acrescenta um não lá e leva o candidato ao erro, tá? Então é muito importante você se lembrar das negações dessas proposições categóricas. Bora ver um exemplo? Bora ver uma questão aqui, ó. Caiu também para a Guarda Civil aí, ó. Considere a afirmação verdadeira. Aí ele vai e diz, é falso. Quando ele diz assim, ó, é falso, o que ele está te pedindo em outras palavras? Ele está te pedindo a negação. Quando ele fala, é falso que todo gato tem dono e sobe no telhado. Todo gato tem dono e sobe no telhado. Determine a única afirmação equivalente. Ó, se ele está dizendo que é falso, em outras palavras, o que a banca está te pedindo? Ela está te pedindo a negação, da proposição que ela te forneceu. Se ela está falando que é falso, em outras palavras, ela está te pedindo a negação, tá? Então eu tenho uma frase aqui, ó, todo gato tem um dono e sobe no telhado. Qual que é a negação de todo A é B, ó? Aqui eu teria, ó, todo gato tem um dono e sobe no telhado. Então a negação de um todo, eu até falei para vocês, ó, a negação do todo A é B, você vai trocar o todo pelo algum. Então no lugar do todo, eu escrevo a palavra algum. Então no lugar do todo, como eu estou fazendo a negação, né? No lugar do todo eu escrevo a palavra algum, que seria a proposição A aqui, ó. O gato tem um dono, algum gato tem dono, no caso, eu colocaria algum gato não tem dono, né? Na verdade aqui, ó, é todo A é B. A negação vai ser algum e depois eu nego todas as proposições que a compõem. Se aqui é todo gato tem um dono, a negação vai ser todo gato não tem dono. Então aqui vai ser algum gato não tem dono, porque a negação do todo é algum e a negação de gato tem um dono vai ser algum gato não tem dono. Então vou colocar algum gato não tem dono, algum gato não tem dono, algum gato não tem dono, não tem dono. Depois a negação do conectivo lógico E é o conectivo lógico OU. E depois a negação do sobe no telhado vai ser não sobe no telhado. Não sobe no telhado. Não sobe no telhado. No telhado, tá? Então basicamente aqui, o que eu fiz? Ó, eu neguei o todo, que ela é representado pelo algum, a negação do todo é o algum. Depois eu neguei a proposição A, que vai ser algum gato não tem dono, vai ser a negação de A. A negação do conectivo lógico E é o conectivo lógico OU. E a negação de sobe no telhado vai ser não sobe no telhado, que vai ser a negação de a proposição B. Beleza? Que é o conectivo lógico E. Então basicamente eu fiz isso daqui, ó. Lembrando que a negação do todo é o algum. Aí eu faço algum A não é B. Aqui você só teria que levar em consideração a negação da proposição todo. Lembrando que a negação do todo é representado pelo algum, tá? Negação do todo é representado por algum. Por isso aqui, ó, ao escrever a negação do todo, eu escrevi o algum aqui nesse lugar, tá? Beleza? Então a gente tem que procurar a frase que diz algum gato não tem dono ou não sobe no telhado. Aí a gente procura aqui, ó, algum gato não tem dono ou não sobe no telhado, que é o que está na letra C aqui, ó. Algum gato não tem dono, algum gato não tem dono, ou não sobe no telhado, ou não sobe no telhado, que vai ser a proposição da letra C de casa, tá? Show de bola. Então aqui são as proposições e as respectivas negações. Lembrando que a negação do todo é o algum, tá? Beleza.
E aqui ele misturou, né? Ele misturou dois assuntos. Ele misturou a negação do todo e a negação da primeira lei de Morgan. Então, aqui você não levava em consideração essa segunda parte, porque ele misturou dois assuntos. Ele misturou a negação do todo com a negação do conectivo lógico E. Então, você teria que negar o todo, que é o algum, e negar a proposição A e B, que vai ser nega A ou nega B. Beleza? Então, gabarito, letra C de casa. Bora para a última questão da nossa aula, questão de número 12. Aí você vai ter que fazer por desenho lógico, por diagrama lógico. Em um ambiente hospitalar, admite-se as seguintes informações. Aí a questão vai e traz aqui, ó. Todo cirurgião é especializado. Quando ele fala, aqui é muito importante você fazer desenhos, fazer diagramas, que fica muito mais fácil. Quando ele diz assim, ó, todo cirurgião é especializado, é como se eu tivesse aqui o cirurgião, e aqui e aqui fora do conjunto, o cirurgião está dentro do conjunto de profissionais especializados. Profissionais especializados. Então, basicamente aqui, ó, eu fiz a primeira proposição, especializados. Eu desenhei a primeira proposição em forma de conjunto, ó, em forma de diagrama lógico. Todo cirurgião é especializado. O conjunto cirurgião está dentro do conjunto de profissional especializado. Aí depois ele vai e fala bem assim, ó. O nenhum ele representa conjuntos disjuntos, ou seja, conjuntos separados. Então, quando ele diz nenhum profissional especializado possui habilidade para realizar diagnóstico por imagem, então eu tenho um profissional especializado e agora eu vou ter que desenhar o conjunto de realizar diagnóstico por imagem. Então, vou ter que colocar aqui, ó. Como são conjuntos disjuntos por conta do nenhum, ele representa conjuntos separados. Então, vou desenhar aqui, ó, diagnóstico por imagem. Diagnóstico por imagem. Essa questão aqui, pessoal, tem que fazer o desenho, porque ao fazer o desenho, fica muito mais fácil de você compreender. Então, bora ler de novo, ó. Todo cirurgião é especializado. O conjunto cirurgião está dentro de profissionais especializados. Nenhum profissional especializado, nenhum desses profissionais especializados, que é esse conjunto em azul, ele possui habilidade para realizar diagnóstico por imagem, ou seja, profissionais especializados está separado do conjunto diagnóstico por imagem. Então, seria esse outro conjunto aqui. Agora, desenhando o conjunto, fica muito mais fácil de você analisar as alternativas. Bora para a letra A. A letra A diz, algum cirurgião não é especializado. Ó. Algum cirurgião não é especializado. Tem algum cirurgião que não é especializado? Não, porque a banca afirmou que todo cirurgião está dentro do conjunto especializado. Então, essa daqui, ó, dizer que algum cirurgião não é especializado, está errado, porque todo cirurgião está dentro do conjunto de profissionais especializados. Letra B. Todos os profissionais especializados são cirurgiões, ó. Todos os profissionais especializados são cirurgiões. Não necessariamente. Se eu pegar uma pessoa aqui, por exemplo, ó, ela é profissional especializada, mas ela não é cirurgião, beleza? Agora, se eu pegar aqui, ó, vai ser uma pessoa que ao mesmo tempo é cirurgião e profissional especializado. Mas essa daqui em específico, ela só é profissional especializado. Então, dizer que todos os profissionais especializados são cirurgiões é errado, tá? Bora para a letra C. Há cirurgiões que possuem habilidades de realizar diagnóstico por imagem. Ó, o cirurgião está dentro do conjunto de profissionais especializados. Quando ele diz que algum cirurgião que realiza diagnóstico por imagem, tinha que ter uma interseção entre esses dois conjuntos. Não existe. Teria que ser um conjunto tipo assim, ó, o cirurgião tinha que vir até aqui, ó, fazendo uma interseção. Aí estaria correto, que seriam esses elementos aqui. Mas não existe isso aqui, de acordo com o diagrama que a gente desenhou. Porque o conjunto cirurgião está dentro de profissional especializado e profissional especializado não faz intersecção com diagnóstico por imagem. Então, dizer que há cirurgião que possui habilidades para realizar diagnóstico por imagem está errado. Não existe cirurgião, de acordo com o diagrama que a gente desenhou, que realiza diagnóstico por imagem. Letra D. Letra D diz assim, ó. Nenhum cirurgião possui habilidade para realizar diagnóstico por imagem. Correto. Porque o conjunto cirurgião está dentro do conjunto de profissional especializado. Então, não existe intersecção entre cirurgião e diagnóstico por imagem. Então, essa daqui é o nosso gabarito, letra D de dado. E aí, alguns cirurgiões são especializados em áreas não relacionadas à medicina. Aqui a banca, ela extrapolou. Eu não tenho como afirmar se tem cirurgiões que são especializados em áreas que não são relacionadas à medicina. A banca teria que me dar informações para me dizer se isso daí é verdadeiro ou falso. Só com o que a banca me deu aqui, ó, eu não consigo julgar se essa conclusão é verdadeira ou falsa. Então, não é o nosso gabarito. Então, o gabarito correto vai ser a letra D de dado, beleza? Então, com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula. Muito obrigado. Meu Instagram é @prof.brenogalvão. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá no meu direct que eu vou tentar auxiliar vocês, tá? No mais rápido possível.
No mais é isso, pessoal. Muito sucesso aí. No mais breve possível aí, a gente vem com a segunda aula aí de raciocínio lógico para o CBM de Minas Gerais. Beleza? Abraço, pessoal. Tamo junto.